Ando devagar porque já tive pressa e levo este sorriso porque já chorei demais. Olá, boa noite. Meu nome é Rogério Andrade Santos. Estou cursando o 8º semestre do curso Licenciatura em História pela UNEB AD, Polo Euclides da Cunha. Tive como orientador o mestre, o professor Eudes Mata Vidal. O tema da minha pesquisa foi Mulher, Chefe de Família. O meu trabalho está estruturado de seguinte forma: introdução. O primeiro capítulo é a mulher, chefe de família e sua inserção no mercado de trabalho. Segundo capítulo, contexto histórico acerca dos diversos papéis sociais exercidos pela mulher. Terceiro capítulo, as conquistas da mulher no âmbito legislativo. Logo em seguida vem as considerações finais, referências e para fechar um pequeno vídeo explanando sobre esse conceito, essa chefia, o papel da mulher e seu empoderamento. Justificativa da minha pesquisa. A importância de realizar um estudo sobre a chefe de família decorre da necessidade da investigação da linha evolutiva da independência feminina. Até que ponto fatores externos influenciam a vida dessa mulher que deve arcar com as responsabilidades de ser chefe de uma família e, consequentemente, cuidar dos seus filhos, trabalhar para prover a casa e, ao mesmo tempo, enfrentar a dupla jornada de tarefas domésticas. O problema da minha pesquisa foi quais as dificuldades que essas mulheres, chefes de família, enfrentam no dia a dia. O objetivo geral foi discutir o desenvolvimento dos processos de dependência feminina e até que ponto fatores externos influenciam a vida dessa mulher. Os objetivos específicos foi discutir sobre os aspectos da resistência do mercado de trabalho e até mesmo a remuneração inferior ao homem, demonstrar a rede de apoio desenvolvida pelo governo federal através de projetos sociais e analisar o modelo da família tradicional, patriarcal, enraizado no período da colonização do Brasil. A metodologia utilizada na minha pesquisa foi bibliográfica, utilizando uma abordagem quantitativa, analisando o estudo de artigos sobre o tema, informações do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, dados do site Brasil, que hoje é a maior fonte de dados que serve como base para o governo federal e no qual consta todas as informações relativas às políticas das mulheres, tendo em vista a corrente feminista. No primeiro capítulo, como eu já mencionei anteriormente, na estruturação, a mulher chefe de família e sua inserção no mercado de trabalho, eu trouxe o primeiro tópico falando sobre a mulher como chefe de família. Que primeiro, esse conceito de a chefe de família é primeiro a gente conhecer necessariamente, demonstrando que o termo chefia familiar tem suas origens nas leis, que conduziam a família em sociedades antigas, instituindo a único membro, geralmente o homem mais velho da casa. No próximo tópico, eu frisei qual o seu padrão familiar. Então, esse modelo de família tradicional patriarcal, enraizado no período da colonização do Brasil, ele entra em declínio e a família passa, então, a não ser constituída em volta de uma chefe de família. Este patriarca, no caso o homem, concentrava todo o poder decisório e era muitas vezes o único provedor do lar, de modo que todas as decisões não poderiam ser tomadas sem um prévio consentimento ou autorização dele. Já no terceiro tópico, eu trouxe para o meu trabalho a mulher e o mercado de trabalho. A mulher hoje, ela consegue exercer papéis de chefia dentro de empresas, demonstrando que dispõe de igualdade de condições de competir com paridade com os homens. Não obstante, trata-se de uma minoria menos do universo. Paixão, ele enfatiza que todas as mulheres são trabalhadoras, remuneradas ou não, a depender do espaço situada, doméstico ou extradomiciliar. Mas esse grupo diferencia-se pelo fato que quase todas elas o ganho obtido constitui a fonte principal de suas famílias. Nas camadas populares, em que a complementariedade nos papéis, o homem provedor, autoridade responsável pela unidade do grupo, gestora de recursos valorizados nas camadas populares. No segundo capítulo, trago o contexto histórico acerca dos diversos papéis sociais exercidos pela mulher. Frisei no primeiro tópico sobre os desafios na vida da mulher, chefe de família. Então, esses desafios, no decorrer do ano de 1934, a Primeira e a Segunda Guerra Mundial contribuiu para o avanço nos direitos das mulheres, pois, devido aos homens serem convocados a irem para a guerra, e quando voltavam, estavam possibilitados de continuar suas atividades de costume.
E também começava a fazer parte das deliberações sociais e chega ao fim a exerção do direito do voto. Passa a participar ativamente da política e a ter o direito de iguais perante a sociedade. No segundo tópico, frisei a Revolução Social. E, consequentemente, a sociedade brasileira passou por profundas mudanças no decorrer do último século, dentre elas, após o surgimento da Revolução Industrial, que a mulher deixa de oferecer apenas afazeres domésticos, passa a ir a trabalhar nas fábricas. No entanto, somente no século XX ocorre uma mudança no papel da mulher. A intensificação dos movimentos feministas que resultou em uma série de conquistas, entre elas o direito do voto, como já foi mencionado anteriormente, ocorrido no Brasil em 1932, na era Vargas, com o decreto número 21.076. E um terceiro tópico é o reconhecimento social da mulher chefe de família. Então é necessário a gente reconhecer que o esforço que estas mulheres exerceram muitas vezes a função de mãe, pai, dona de casa, profissional e ainda mulher é um dever obrigacional da sociedade, tendo em vista os riscos sociais enfrentados pela sociedade. Como um todo, por exemplo, a criminalidade, as drogas, dentre esses novos modelos, a família enfrenta os desafios ainda maiores. Por fim, a gente chega no terceiro capítulo, falando sobre as conquistas da mulher no âmbito legislativo, a evolução legislativa no Brasil. A produção e as mudanças legislativas, dentre elas brasileiros, são as maiores parte das vezes decorrência da mudança social, a qual visa adequar-se à realidade da sociedade, ao qual serve como regra imposta pelo ordenamento jurídico. Cada momento social refletido na legislação, o que representa um avanço juridicamente imaginável. Compararmos os países com a legislação monetariamente mais fechada, como por exemplo a Arábia Saudita, o Afeganistão, cuja cultura é muito imutável porque se refere à dissolução matrimonial. Chegamos na evolução legislativa e social do papel da mulher chefe de família, que eu trouxe também uma citação dentro da minha pesquisa, que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se os brasileiros e os estrangeiros residentes no país inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade nos termos seguintes. Primeiro, o homem e mulheres são iguais em direitos e obrigações nos termos dessa Constituição. A Constituição Federal da República Federativa do Brasil. A linha evolutiva do divórcio no Brasil. O divórcio foi instituído no Brasil em 1977 e através dessa lei, que é de número 6.515, de 26 de dezembro de 1977, essa lei passou a regulamentar todos os casos de dissolução da sociedade conjugal, e comumente chamado de casamento, dando uma redação sobre os dispositivos existentes ao Código Civil Brasileiro e que dispõe, no entanto, disciplinam a dissolução matrimonial. E, por fim, trago para fechar meu trabalho sobre os projetos sociais e a mulher como chefe de família. Então, esses projetos têm um plano nacional no Brasil, sem miséria, que tem como principal objetivo atuar em três principais vertentes, que é a transferência de renda, a inclusão social e produtiva e o acerco da seção dos públicos principais, como educação, o saneamento básico, segurança, moradia, saúde, sobretudo no que se refere às monoparentais. No presente artigo, está sendo analisado também, neste tópico, dois programas especificamente por sua natureza de contribuição. As pessoas de baixa renda são elas, como a gente já conhece, que foi o Brasil Carinhoso e o Bolsa Família existente. E as considerações finais: a mulher, apesar de todas as diversidades, conforme demonstrado, consegue desempenhar os mais diversos papéis. Se levarmos em consideração que esta desempenha todas as funções que atribuem as responsabilidades e os cuidados domésticos, de mãe, de trabalhadora, e ainda assim encontra-se tempo para si própria. Todas essas atribuições conferem à mulher uma dupla e desgastante jornada de trabalho. O que quer dizer que não basta essas mulheres passarem o dia no trabalho e também devem encontrar-se tempo para dar atenção de que famílias necessitam, e nesses interim há tarefas que não podem de maneira alguma ser negligenciadas, por exemplo,
a educação dos seus filhos. As mulheres que são chefes de famílias, em sua grande maioria, enfrentam o desafio de assumir o papel materno na criação dos filhos, como também o papel paterno, antes da sua ausência dos pais. O conflito entre trabalhar e cuidar de suas famílias é constante para uma mulher retratada nestas condições. Porém, a necessidade de prover a família e assim garantir as dignidades a maior se for ponderado. Aqui está mencionado umas referências bibliográficas que eu trouxe para a minha pesquisa. Vocês fiquem agora com um pequeno vídeo retratando a importância da mulher chefe de família na sociedade. Maria é um dom, uma certa magia, uma força que nos alerta, uma mulher que merece viver e amar como outra qualquer do planeta. Maria é o som, é a cor, é o suor, é uma dose mais forte e lenta de uma gente que ri quando deve chorar e não vive apenas a